Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 25 de junho de 2023, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero que todos vocês tenham passado um ótimo dia sob os cuidados e sob a proteção do Altíssimo, pois é Ele quem cuida de nós. Quando nós estamos voltados para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para as coisas de cima, nós não nos preocupamos com nada que acontece nessa vida, porque temos a consciência e a certeza que nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E então não nos voltamos para as adversidades desta vida, para os problemas desta vida. Nada disso nos preocupa, porque reinamos em vida e descansamos tão somente nele. A palavra de hoje, a pérola da graça de hoje, é forte. Eu sei que vão entrar muitos nos meus comentários, como sempre entram, me chamando de herege, de falso profeta, de anticristo, enfim, me adjetivando das mais ou das piores maneiras possíveis, porque não têm a mente de Cristo, porque eles são carnais, porque eles vivem debaixo de preceitos dos homens, porque eles são religiosos, e então não tem a mente ativada, não tem o entendimento para entender aquilo que é discernido espiritualmente. Este tema vai mexer com muitas pessoas. Esses demônios se tornaram sócios de algumas igrejas. Lógico, igrejas aspas. O que demônios são estes ditos na religião? O povo de Deus está sendo enganado. E eu quero ler em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: E constituiu Jeroboão para si sacerdotes, para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Eu vou ler durante esta pregação algumas passagens bíblicas para tentar esclarecer, para tentar explicar que demônios são estes. Na verdade, meus amados, essa expressão demônios não passa de figura de linguagem. Os religiosos não aceitam isso, porque eles creem piamente num ser espiritual, e que este ser espiritual, ele tem demônios sob o seu comando, e eles creem piamente nessas coisas, como se, na verdade, eles existissem. Então isso não passa de figura de linguagem que o sistema religioso trouxe para depois da cruz. Porque essas coisas provocam o que? Medo. Provocam o que? Pavor. Provocam o que? Temor nas pessoas. As pessoas, elas se prendem cada vez mais dentro dessas sinagogas, com medo desse Satanás, que eles dizem existir, como também o inferno, como um lugar de lago de fogo e tormento eterno. Então, faz com que os eleitos, eles enchem cada vez mais esses lugares que são templos religiosos, que nós chamamos de sinagogas, que eles dizem que é igreja. Então essas expressões demônios, Satanás, diabo,
espírito maligno, fazem parte da liturgia de muitos, aspas, cultos que eles dizem que estão oferecendo a Deus dentro dessas sinagogas. Principalmente nas chamadas igrejas, aspas, pentecostais e neopentecostais. De acordo com crônicas aqui que eu li, foram objetos idolatrados. Vocês perceberam que o rei Jeroboão, o que é que diz o rei Jeroboão aqui em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15? Constituiu para sacerdotes, para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Então, para ele foram objetos idolatrados. E expressão idólatras se referia a pessoas idólatras, a pessoas que praticavam idolatria. Então isso não passava de figura de linguagem da época. Em Levítico capítulo 17, versículo 7, diz assim: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostitui. Isto lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. O quê? Sacrifício aos demônios e aos ídolos. Então isso não tem nada a ver com esse ser espiritual, no qual os religiosos creem, nos quais os religiosos acreditam. Isso não tem nada a ver com esse tal ser espiritual. Em Atos capítulo 16, lá tem uma passagem muito conhecida, quando Paulo e Silas, ele estava ali naquela região, vinha uma mulher, e essa mulher, ela dizia palavras para Paulo e Silas, chamando eles de filhos do Altíssimo. E naquele instante, Paulo repreendeu aquele espírito que estava naquela mulher. Esse espírito que estava naquela mulher, o sistema diz que era demônio que estava naquela mulher. Que quando o apóstolo Paulo disse isso, aquela mulher calou. O que aconteceu? Caiu a ficha para aquela mulher. Então ela parou de profetizar. Esse espírito que os religiosos chamam de demônio era o seu próprio espírito. Era o espírito daquela mulher. Mas a religião diz que era o quê? Demônio. E que eles fundamentam até para justificar esses atos realizados por eles dentro, aspas, dessas igrejas, dizendo aqui que Paulo expulsou o demônio que estava naquela mulher. Mas não, era o seu próprio espírito. Então, quando aquela mulher ouviu essa repreensão de Paulo, ela se ligou e então parou de profetizar. Em Mateus, que eles chamam de Evangelho, que nós sabemos que são livros históricos, no capítulo 7, no versículo 15 e 16, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinhos para os figos dos abrolhos? Jesus diz que nada entra para contaminar o homem, mas ele diz que tudo quanto sai do homem é que contamina. Está aqui no versículo de número 22. Muitos me dirão:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então são textos que o sistema religioso pega, que as religiões pegam, principalmente a evangélica, para justificar que esses espíritos que existem, segundo eles, segundo a crença deles, eles estão aí na vida das pessoas, atormentando as pessoas, levando as pessoas a pecarem, a praticarem coisas que vão de encontro a Deus. Então, é do interior do homem que saem o que? Os maus pensamentos. É de dentro do homem que sai o que? O adultério, as fornicações, invejas, porfias, ira, idolatria, e enfim, é de dentro dele. Então isso não tem nada a ver de espírito. Como em muitos desses lugares, eles chamam de quê? De pombagira, de tranca-rua, de Zé Pilintra, de Maria Mulambo. Não tem nada a ver. São tudo invenções, são criações dos homens. Tudo sai de dentro do homem. Tudo vem de dentro. Não é o que entra que contamina, mas sim o que sai de dentro é que contamina. Foi isso que o Nazareno, ele disse. Há uma passagem lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 16, versículos 13, 14 e 15, que entrou em Samuel e se retirou de Saul. Entrou em Samuel, enquanto que de Saul ele saiu. Ele foi o quê? Retirado. 1 Samuel capítulo 16, versículos 13, 14 e 15. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor, que se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte de quem? De Deus. Da parte de quem? Do Senhor. Então os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Então de onde vinha esse espírito? Da parte de Deus. Esse espírito entrou em Davi. Então isso, tudo que eles classificam como demônios, que atribui a demônios como seres espirituais, isso não passa de figura de linguagem. Por exemplo, você chama uma mulher assim: cuidado com essa mulher, cuidado com essa cobra venenosa, se referindo a uma mulher. Pergunta-se, essa mulher, ela é uma cobra venenosa? Lógico que não. Usa-se o que? Uma figura de linguagem, para que se deva ter cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa, ela é perigosa, ela é maliciosa, ela procura prejudicar a outra pessoa. Então usa essa expressão. Então, o que ocorria era isso, figuras de linguagem que se usavam. Então não tem nada a ver desse demônio.
esses demônios que a religião dizem que existe. Isso não tem nada a ver, isso não é verdade. Mas eles sustentam isso. E as pessoas acreditam nisso, nessas coisas, e têm medo dessas coisas. Vocês não veem nas igrejas, aspas, tradicionais, essas coisas ocorrerem, essas coisas acontecerem. Mas acontecem nas igrejas pentecostais e nas neopentecostais. Quando Jesus, ele disse assim: um de vós há de me trair, e esse é o diabo. Se referia a quem? A Judas. Pergunta se Judas era esse ser espiritual. Ele era literalmente um diabo? Não. Uma figura de linguagem. Pedro foi chamado pelo Cristo Nazareno quando ele se opunha à morte, ao sacrifício de Cristo, quando ele disse que ia morrer. Então o Cristo Nazareno disse: para trás de mim, Satanás. 1 Pedro 5,8. Na verdade, esses demônios se tornaram o quê? Se tornaram sócios de algumas, não estou generalizando, instituições religiosas, principalmente as pentecostais e as neopentecostais. Porque isto gera fonte de renda, isso gera lucro, isso gera receita. Quanto mais pessoas dentro desses lugares, maiores são as ofertas, maiores são os números de dizimistas. E isto faz com que esses líderes religiosos vivem em conforto. Trocam de carro todos os anos. Muitos chegam a ter helicópteros, fazendas. Moram nos melhores apartamentos e condomínios. Tem os melhores planos de saúde. Desperta, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Pare de sustentar. Pare de sustentar. Você tem culpa. Alguns chegam a dizer assim: eles vão dar conta a Deus, eles vão prestar conta a Deus. Eu faço a minha parte. Você não está fazendo parte nenhuma. O dízimo não tem nada a ver com você, comigo. Você quer fazer a obra de Deus que não é essa que eles ensinam, que eles pregam dentro do sistema religioso? Socorre um necessitado, ajuda a quem precisa. As pessoas que estão caídas debaixo dos viadutos, nas calçadas dos grandes centros. Muitos necessitados estão dentro da sua própria casa e você não ajuda. No seio da sua família e você não ajuda. E diz que está fazendo a obra de Deus quando separa 10% do seu dízimo e entrega na tesouraria desses lugares. E em cada reunião você vai lá e oferta. Porque eles pegam tudo isso em nome de uma tal obra de Deus. E a verdadeira obra de Deus é socorrer a viúva, os órfãos, aqueles que precisam. Eles sabem que estão enganando. Eles sabem que estão enganando. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então, meus amados irmãos, esses espíritos malignos que vinham da parte de Deus, era antes da cruz. E isso não vem mais. Isso não vem mais. Até a cruz, esses espíritos vinham da parte de Deus. Não da parte desse ser espiritual que vocês dizem existir, porque ele na verdade não existe. Há um único Deus soberano, Criador dos céus e da terra, onipresente, onisciente e onipotente. Ele não tem nenhum adversário, ele não guerreia, ele não luta com quem quer que seja. Isso tudo é invenção do sistema religioso. Isso é invenção da religião, dos líderes
que dizem ter recebido da parte de Deus uma suposta autoridade espiritual. Então acorde, desperte. Desperte tu que dorme de dentre os mortos, e o Espírito Santo de Deus te esclarecerá. O sistema religioso, ele transforma espíritos malignos que vinham do próprio Deus em demônios. Porque para eles, dentro desses lugares, tem que ter demônios. Para eles, dentro desse lugar, tem que ter Satanás. Se não tiver, como os círculos de orações que eles criam vão subsistir? As tais campanhas que eles fazem, porque esses movimentos são criados por ele, para quê? Para expulsar demônio, para libertar as pessoas. Então, fica aí esta palavra: demônio sempre foi espírito maligno que vinha da parte de Deus. Ídolos de imagem, doutrina de homens, é o próprio espírito da pessoa. Olha o que Paulo diz quando ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Antes da cruz, eram espíritos vindos da parte de Deus. E Paulo estava se referindo que naqueles últimos dias, muitos dariam ouvido a essas coisas pela hipocrisia de homem que falam o que? Mentiras, e têm cauterizado a própria consciência. E infelizmente Paulo se refere aos últimos dias. Que últimos dias são esses? Aqueles, mas eles trouxeram isso para depois da cruz. E essas coisas ainda hoje, em pleno século 21, as pessoas ainda vivem nessas práticas, realizando, participando de tais coisas. Então, com esta palavra, com esta mensagem, você agora está sabendo de onde vêm esses demônios. E eu vou falar uma coisa aqui muito forte. Vem atrás dos púlpitos, porque lá que estão os homens que vivem enganando os eleitos, os filhos de Deus, estão atrás dos púlpitos. São vocês que vivem enganando, agindo de forma desonesta e fraudulosamente, enganando os filhos de Deus. Meu irmão, a graça quer te afastar desses demônios que estão atrás do púlpito de muitas igrejas. A graça quer te afastar. O evangelho que foi revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado, ele quer te afastar de todas essas coisas. Então deixa esses lugares, essas sinagogas, deixa de acreditar nessas coisas, venha reinar em vida enquanto você viver, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e o seu reino é paz e alegria no Espírito, poder e justiça. Mas eles dizem que vocês precisam viver praticando obras para que vocês possam reinar, mas esse reinar deles é quando você morrer, quando você partir dessa vida, quando eles dizem que você será transformado e arrebatado para encontrar um Cristo nos ares, um Cristo que já veio, que já voltou e que nunca ele virá, porque ele já veio. O que acontece quando eu partir dessa vida, o Espírito voltará. Por que vai voltar? Porque ele de lá veio. Receberá um corpo
espiritual glorioso, semelhante ao corpo dele, e assim estará para sempre com ele. Isto é o que? Arrebatamento. Então, receba aí esta palavra, faça uma reflexão, medita, se afaste e comece a reinar em vida, comece a crescer em graça, comece a crescer no conhecimento de Deus. Esta palavra é para abrir os olhos de muitos que estão com as suas mentes cauterizadas, com seus olhos fechados, e que o véu ainda está posto sobre o rosto. Mas eles preferem rejeitar essa palavra sólida, revelada a Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Eles preferem rejeitar e ficar comendo nas mãos desses cães gulosos, comendo nas mãos desses lobos devoradores, que só pensam tão somente neles, nas suas famílias e naqueles que eles se agradam. Fujam desses lugares, abandonem esses lugares. Acorda, povo de Deus. Saia do meio deles. Deixe que o Espírito Santo, que está no seu espírito, lhe guie, lhe dirige, porque você é filho de Deus. E o filho de Deus, quando tem uma consciência espiritual, ele é guiado tão somente pelo Espírito de Deus. Então esta é a palavra, é a pérola da graça de Deus. Esses demônios que eles dizem existir e se tornaram sócios de muitos dentro dessas sinagogas, fazendo deles empresários, e vivem uma vida farta enquanto você luta com dificuldade para sobreviver, e pega parte dos seus ganhos e entrega nas mãos deles, alimentando todo esse sistema, todo esse círculo vicioso. Acorde, desperta, enquanto há tempo. Fica aí esta palavra. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.